Fala minha galera, tudo tranquilo? Olha só, professor Tiago Melo na área, estou de volta para trazer mais uma resolução do Aprendendo na Quarentena de Eletrostática para você. Então vem comigo, vamos embora. Questão de número 10. A questão 10 diz o seguinte: a distância entre duas cargas QA de valor menos 3 microcoulombs e QB de valor 3 microcoulombs é de 60 centímetros. Determine. Vamos lá. Item A. O potencial no ponto P, que está localizado no ponto médio do segmento que une as cargas QA e QB. Bom, inicialmente aqui, galera, vamos resolver o item A. Eu sempre gosto de fazer o que no início das questões? Olha só, pegar todos os dados para resolver o problema. Bom, observa que no item A, ou melhor, que no enunciado, você tem aqui o valor da quantidade de carga de A, que é menos 3 microcoulombs. Você tem a quantidade de carga de B, que é 3 microcoulombs. E observa que essas duas cargas, elas estão a uma distância de 60 centímetros. Uma distância de 60 centímetros entre essas duas cargas. E aí, o que se pergunta aqui no item A é qual é o potencial elétrico no ponto P, que é localizado no ponto médio do segmento que une essas duas cargas. Vê só. Eu vou colocar aqui, essa carga A. E aqui eu vou colocar essa carga B. Observa que entre essa carga A e essa carga B existe uma distância de 60 centímetros. A distância entre essa carga A e essa carga B é de 60 centímetros. Tá aqui, vamos lá. O que vai acontecer então? Observa que ele quer determinar o potencial em um ponto P. Um ponto P, eu vou colocar mais ou menos aqui esse ponto, porque esse ponto, segundo diz aqui no item A, ele é o ponto médio do segmento que une essas duas cargas. Então, se ele é o ponto médio do segmento que une essas duas cargas, isso quer dizer que da carga A até chegar nesse ponto P, nós temos uma distância de 30 centímetros. Nós temos uma distância de 30 centímetros. 30 centímetros. Da mesma maneira, do ponto P até chegar nessa carga B, nós temos uma distância de 30 centímetros. Certo? Então tá aqui, 30 centímetros de A até o ponto P e 30 centímetros de P até B. E ele quer que você determine o potencial nesse ponto. Certo? Vamos lá. Observa que uma outra informação aqui importante que eu deixei aqui no final da questão foi esse dado aqui, A constante eletrostática do meio é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Ou seja, o meio em que essas cargas estão imersas é o vácuo. 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tá aqui todos os dados, que até então eles são importantes para a gente resolver essa questão aqui, o item A. Bom, gente, olha só um detalhezinho aqui importante. Eu já tinha feito uma observação aqui, Essa questão 10 é uma questão que vai se tratar de campo elétrico resultante e potencial elétrico criado por várias cargas pontiformes. Nesse caso, esse potencial aqui no ponto P está sendo criado por duas cargas, por essa carga A e por essa carga B aqui. E para você calcular o potencial resultante, você faz a soma dos potenciais. Você vai fazer a soma de todos os potenciais. Nesse caso, como você tem duas cargas, você vai ter que o potencial no ponto P, ele vai ser um potencial criado pela carga A mais o potencial criado pela carga B. Pronto. Essa daqui é a relação que vai garantir que você descubra o potencial naquele ponto P. Mas aí você precisa lembrar também, como é que se calcula o potencial elétrico. Como é que a gente faz isso?
Observa que o potencial elétrico criado por uma carga pontiforme, né, que é o caso dessa carga A e dessa carga B, é calculado da seguinte maneira. Tá? Vou colocar aqui como observação. Vamos lá. O potencial é a constante eletrostática do meio vezes a quantidade de carga, né, que cria esses potenciais, dividido pela distância, que é a distância dessa carga até um ponto em que quer se determinar aquele potencial. Tá aqui. Isso aqui é uma observação super importante, tem que lembrar, né? Então, para você calcular o potencial de A, você vai usar essa fórmula. Para calcular o potencial de B, vai usar essa fórmula também. Até aí tudo bem, né? Vamos lá. Gente, olha só algumas informações aqui importantes. A gente quer calcular aqui o potencial de A. Vamos fazer aqui, ó. O potencial de A será a constante eletrostática do meio vezes a quantidade de carga de A dividido por essa distância D. Observa que essa distância que você está considerando é a distância de A até esse ponto. Então, você não vai utilizar essa distância de 60 centímetros. A distância que tu vai utilizar aqui vai ser a distância dessa carga até o ponto P. Dessa carga até o ponto P, qual é o valor da distância? 30 centímetros. Isso mesmo. Então, eu vou dizer o que aqui? Vou colocar mais essa informação aqui. Ó. A distância da carga A até a carga P é de 30 centímetros. O que a gente não pode esquecer, galera, é de transformar todas as medidas, né? De colocar todas as medidas no sistema internacional. Por exemplo, essa carguinha aqui, ó, que está em microcoulombs, a gente sabe que no sistema internacional você tem que transformar em coulomb. E esse microcoulomb, o que é que você faz para transformar em coulomb? Você multiplica por 10 a menos 6. Então, menos 3 microcoulombs é a mesma coisa de menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Essa daqui é a carga que você vai usar, tá? O valor dela no sistema internacional. Lembra sempre de fazer essas transformações. Esse 3 microcoulombs, que é a quantidade de carga de B, ele vai ser 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Pronto. Já está aqui no sistema internacional de unidades de medida. Essa distância de 60 centímetros, a gente não vai utilizar ela, né? O que nós vamos utilizar é a distância de A até P, que é 30 centímetros, e que também vai coincidir, ó, com a distância de P até B. É a mesma coisa, tá? Lembra disso. Olha só. Para você transformar isso aqui, para você usar essa distância, você tem que deixar ela em metro. De centímetro para metro, a gente faz o quê? Divide por 100. Então, quando você dividir por 100 aqui, você vai encontrar que valor? Você vai encontrar 0,3 metros. Pronto. A gente acabou de transformar isso aqui no sistema internacional, né? De deixar na unidade correta. Beleza? Então agora você já pode resolver, você já pode encontrar o potencial no ponto A. O potencial no ponto A é a constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga de A. Qual é a carga de A? Menos 3 vezes 10 a menos 6. Menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância, galera, olha só. Aqui você tem 0,3 metros, tá? Uma coisa que seria muito legal se você fizesse era transformar esse número aqui em uma potência de 10. Tiago, eu posso fazer isso? É fácil fazer isso? Pode, você pode fazer e é muito fácil fazer isso. Tá? Vai ser aqui uma observação número 2. Deixa eu colocar aqui. Observação número 2. Eu vou fazer aqui, nesse espaçozinho, ó. OBS 2. Olha só, gente. Esse número aqui, 0,3... você pode transformar ele em uma notação científica. Como é que você vai fazer isso? Todo número você pode escrever ele multiplicando por uma potência de base 10. Ou seja, 0,3 é a mesma coisa de 0,3 vezes 10 elevado a 0. Vê se você concorda comigo. Tiago, é verdade, porque 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Então, se você multiplicar por 0,3, não vai alterar nada.
O 0,3 é a mesma coisa de 0,3 vezes 10 elevado a zero. É isso aí, muito bem. No padrão de resposta de notação científica, o que a gente tem que fazer? Esse númerozinho que está multiplicando essa potência de 10 tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, eu vou ter que deslocar essa vírgula para algum lugar, ou para a direita ou para a esquerda. Para chegar no padrão de resposta que eu quero, eu vou ter que deslocar essa vírgula para a direita, né? Porque observa que quanto mais você deslocar para a esquerda, menor que 1 esse número vai ficar. E o nosso objetivo é fazer com que esse número seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, nós vamos pegar essa vírgulazinha que está aqui, ó, e vamos deslocar uma casa para a direita. O que você precisa saber, galera, é que para cada casa que você desloca para a direita, você vai subtrair desse expoente aqui, ó, uma unidade. Então, desloquei uma casa para a direita, eu vou chegar aqui, ó, e vou subtrair uma unidade desse expoente. Sendo assim, olha só o número que eu vou chegar agora. Olha só o número que eu vou encontrar. 0,3 vezes 10 elevado a menos 1, né? Porque 0 menos 1 é menos 1. Então, aqui agora você acabou de encontrar, ó, a representação desse número 0,3 em notação científica, né? Olha só. Perdão, gente. Olha só. Aqui você já passou, né, a vírgula para cá. Então, aqui não vai ser 0,3 não. Aqui vai ficar 3, né? 3 vezes 10 a menos 1. Né? A vírgula estava aqui. A esquerda veio para a direita. Ficou 3 vezes 10 a menos 1. Então, tá aqui. Então, aqui é a representação desse número, né, em notação científica. 3 vezes 10 elevado a menos 1. Vamos embora. Olha só. Colocando aqui 3 vezes 10 elevado a menos 1, eu vou ter o seguinte. Esse potencial aqui do ponto A, ele vai ser assim. Olha só o que você pode fazer para resolver. Aqui você tem uma multiplicação em cima, né? E esse resultado vai dividir por esse. Eu já posso fazer algumas simplificações aqui, ó. Por exemplo, 9 dividido por 3 é 3. Beleza. Então aqui o que você vai ter, ó? 3 vezes menos 3. Isso aqui é igual a menos 9. Olha só essa potência aqui em cima que eu tenho. Multiplicação de potência de mesma base. Olha só, aqui você tem o 10 a nona multiplicado pelo 10 a menos 6. Na multiplicação de potência de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes. Ó. 9 mais menos 6, ou 9 menos 6, né? Porque mais com menos vai ser menos, vai ficar 3. Lembra disso, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Certinho? Vamos embora. E aqui ficou aqui embaixo, ó, um 10 elevado a menos 1. E agora, para você resolver no final, ficou isso aqui para você, ó, preste atenção. Aqui você tem, ó, uma divisão de potências de mesma base. Então, você vai repetir esse 9 que está aqui, o menos 9, na verdade, porque essa carguinha é uma carga negativa e cargas negativas produzem potenciais negativos. Por isso que o potencial aqui vai dar negativo. Divisão de potência de mesma base, você vai repetir a base e subtrair os expoentes, tá? Olha só, você tem aqui, ó, o 3, aí menos da formulinha, né? Subtrai os expoentes, menos 1. Observa que essa subtração é na ordem que eles aparecem, né? 3 menos 1. Nós sabemos, né, gente, que esse menos com menos vai ser mais. Então, potencial criado pela carga A no ponto P, que está a 30 centímetros dessa carga A, será de menos 9 vezes 10, 3 mais 1, a quarta, né? Vezes 10 a quarta volts. Esse aqui é o potencial em A. Bom, nós vamos descobrir agora, gente, o potencial no ponto B. O potencial em B é igual à constante eletrostática do meio, né? Que no caso vai ser no vácuo, 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, a quantidade de carga de B, dividido pela distância. Aí, observe que essa distância aqui é a distância de B até P ou de P até B, que é essa mesma distância aqui, ó.
Só uma observaçãozinha aqui importante, ó. A distância de A até P é igual à distância de B até P. Lembra disso? Essas distâncias são iguais. Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos colocar os dados, ó. Essa constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. A quantidade de carga de B é 3 vezes 10 a menos 6. A única diferença de A da carga é porque essa daqui é positiva, né? 3 vezes 10 a menos 6. E a distância é a mesma. É a mesma distância de A até P, 0,3 metros, que a gente transformou aqui numa notação científica, né? E a gente viu que isso aqui vai dar o quê? 3 vezes 10 a menos 1. Ficou 3 vezes 10 a menos 1. Gente, olha só. Nota que quando você for resolver isso aqui, você tem os mesmos valores que estão aqui, ó. A única diferença é que essa carga aqui é positiva e essa aqui era negativa. Olha só o que é que você vai encontrar, né? Ó, você pode simplificar esse 3 aqui com esse 3. Aqui vai ficar 9, né? Aqui em cima. Aí você tem, ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6, vai dar 10 a terceira, né? Porque na multiplicação de potência de mesma base, você vai repetir a base e você vai somar os expoentes. Então vai ficar 10 a terceira. E aí você vai dividir, ó, por 10 elevado a menos 1. E aí no final, né, o que é que você vai fazer aqui ainda? Você vai repetir esse 9 e aí você vai fazer uma divisão de potências de mesma base, né? Que está aqui, ó, 10 a terceira dividido por 10 a menos 1, que você já tinha feito aqui antes, ó, e a resposta deu o quê? 10 a quarta. Então, o potencial no ponto B vai ser 9 vezes 10 a quarta volts. Nota, né, que deu o mesmo potencial, né? Se a gente fosse considerar um módulo, na verdade, os potenciais seriam iguais. Porém, esse potencial aqui, ele é um potencial positivo. E esse aqui é um potencial negativo, tá? E o que é que vai acontecer então? Em módulos, se a gente fosse considerar os em módulos, seriam iguais, tá? Mas como a gente não está considerando em módulo, eles são diferentes. Esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. O que é que vai acontecer? Quando você somar, ó, quando você vier para cá, fazer o potencial no ponto P, vai ser o valor de A, que é menos 9 vezes 10 a quarta, mais 9 vezes 10 a quarta. Nota que aqui você está adicionando um número, né, com o seu valor oposto, né, com o seu simétrico. Quanto é que dá esse potencial, gente? Menos 9 vezes 10 a quarta mais 9 vezes 10 a quarta, você vai cancelar, né? Ó. Cancela tudo. A resposta aqui é 0. O potencial resultante naquele ponto P será igual a 0. Então, o item A está resolvido, tá? O item A está resolvido, está concluído. O que é que falta agora? A gente encontrar o valor de B. Ou melhor, o item B, a resposta do item B. Eu vou separar aqui, tá? Para ficar mais fácil, ficar mais organizado. Observa que no item B, ele está perguntando uma outra coisa. O que ele está perguntando no item B? O módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. O módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Bom, eu vou pegar esse ponto P aqui, gente, para a gente fazer uma análise. Preste atenção nisso aqui. Olha só. Eu tenho aqui essa carga A. Eu tenho um ponto P, que está a 30 centímetros dele. E aqui, ó, a 30 centímetros também desse ponto P, eu tenho uma carga B. Tá aqui. O que é importante a gente considerar? Observa que essa carga A aqui, ela está carregada negativamente, né? Isso quer dizer o quê? Que ela tem elétrons a mais. Por conta disso, a sua quantidade total de carga é uma quantidade negativa. Essa carga B, ela está carregada positivamente. Isso quer dizer que ela tem elétrons a menos em relação ao número de prótons. Por isso, a sua quantidade de carga total é uma carga positiva. Tá aí. E aí nós sabemos que em relação ao campo elétrico, tem algumas coisas aí que tem que ser pontuadas. Por exemplo, cargas que são negativas, elas produzem campos de aproximação.
Então, por exemplo, aqui ó, o vetor campo, nesse ponto P, em relação a essa carga A aqui, é um campo de aproximação. Olha só, o vetor campo está... As linhas de campo, né, estão entrando nesse corpo, né? Então, esse campo é de aproximação, tá? Isso aqui é uma experiência que foi comprovada pelo próprio Michael Faraday, né? Então, aqui você tem ó, o campo elétrico nesse ponto P, né? Que é criado, né, por essa carga A, é um campo de aproximação. Então, tá aqui, ó, campo elétrico de A. Observa que em relação a essa carguinha B aqui, observa que cargas positivas produzem campos de afastamento. Campos de afastamento. Então, a direção e o sentido do vetor campo vai ser para cá também. Ó. Esse aqui porque é de aproximação e esse aqui está se afastando. Está se afastando. Aqui você tem o campo B. Olha só que interessante. E aí observa, gente, que nesse ponto P aqui, então, vai existir um campo resultante, né? E esse campo resultante ele vai estar nessa direção e nesse sentido. Por quê? Como é que eu sei disso? Quando você tem dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante, ó, o módulo desse vetor resultante é dado pelo módulo, né, dessa soma aqui. Você vai fazer o módulo, vai ser o módulo desse cara, né, o campo de A, mais o módulo desse vetor aqui. Então, para a gente descobrir o campo resultante, basta você descobrir o campo criado pela carga A e adicionar ao campo criado pela carga B. Bom, para a gente fazer isso, vamos ter que relembrar de uma formulinha aqui também. Vai ser mais uma observação, né? Já tivemos a observação 1, a observação 2, vamos fazer agora uma segunda observação. Olha só. Vou fazer aqui, ó, uma terceira observação. Observação 3. Para você calcular o módulo do campo criado por uma carga pontiforme, esse campo será dado por, olha só, a constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga dividido pelo quadrado da distância. Gente, aqui tem uma coisa super interessante que você tem que entender direitinho. Olha só, nós sabemos que essa carga A e essa carga B aqui, ó, QA e QB, a única diferença delas é o sinal. Essa aqui é negativa, está carregada negativamente, e essa aqui está carregada positivamente. Observa que se a gente considerar o módulo dessas cargas será igual, né? Então, nós sabemos que o módulo de QA é igual ao módulo de QB. Sendo assim, observa que a constante eletrostática do meio também é a mesma e a distância dessas cargas até o ponto P também é o mesmo. Então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer, ó, vou fazer aqui desse lado por conta do espaço, que o campo elétrico no ponto A é igual ao campo elétrico no ponto B. E aí nós vamos utilizar essa formulinha aqui, ó. A constante eletrostática do meio, K, que vai ser 9 vezes 10 elevado à nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes o módulo da carga, que no caso vai ser 3 microcoulombs, ou 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, dividido pelo quadrado da distância. Observa que a distância, né, de cada uma dessas cargas até o ponto P é de 30 centímetros, né? Que é a mesma coisa de 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. 30 centímetros, que é a mesma coisa de 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. E essa distância na fórmula do campo, ela está elevada ao quadrado, né? Na fórmula do potencial, que é uma fórmula muito parecida, você não leva em consideração esse módulo, porque os potenciais criados por cargas positivas são positivos e potenciais criados por cargas negativas são negativos. E aí essa distância lá na fórmula do potencial está aqui, é Dzinho. Aqui na fórmula do campo ela está elevada ao quadrado, tá? Então vamos lá.
E agora é só resolver isso aqui, ó. Como é que vai ficar então? Ó, esse campo elétrico criado pela carga A, que é igual ao campo criado pela carga B, será igual a 9 vezes 3, ó, se você quiser já pode fazer isso, ó, 9 vezes 3, 27 vezes. Aqui você tem uma multiplicação de potências de mesma base aqui em cima. 10 a nona vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui vai dar a mesma coisa de que 10 elevado à terceira, né? Porque você vai repetir a base e somar os expoentes. 9 menos 6 é 3, não é isso? Vamos lá. E aqui embaixo como é que fica? Você tem esse produto, né, elevado ao quadrado, você vai elevar o 3 ao quadrado, vai ficar 9. E nessa potência de 10, o que é que tu vai fazer? Você vai pegar esse expoente que está dentro do parêntese e multiplicar pelo que está fora. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 2. Para a gente finalizar aqui, pessoal, o que, que vai acontecer? Olha só, vou resolver isso aqui. 27 dividido por 9 dá quanto? 3. E aqui você tem, ó, uma divisão de potências de mesma base, em que você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes na ordem que aparecem, né? Olha só, que vai ficar 3 menos da formulinha, né? Menos 2. E aí agora você vai chegar nessa resposta aqui. Esse menos com esse menos dá mais. Então isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 10 elevado à quinta newtons por coulomb. Esse aqui é o valor do campo A e do campo B. Eles são iguais, tá? O campo criado por essa carga A e o campo criado por essa carga B tem módulo igual. Melhor dizendo, né? A 3 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Sendo assim, esse campo resultante agora é o quê? Vamos lá. O campo resultante será igual. O campo criado pela carga A é 3 vezes 10 à quinta. O campo criado pela carga B é 3 vezes 10 à quinta também. Então, esse campo resultante, né? Ele vai ser igual a... Soma esses números, né? 3 mais 3, 6. E você vai conservar a potência de 10. 6 vezes 10 à quinta newtons por coulomb é a resposta. Esse aqui é o valor do campo resultante. A questão está resolvida, beleza? Galera, então é isso, né? Essa foi a nossa dica de hoje, né? A questão 10 do Aprendendo na Quarentena. Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula tem mais resoluções para vocês. Valeu? Se você gostou, dá um like, compartilhe com os amigos e nas redes sociais. E o mais importante é você se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu.